Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa semanal Jesus e o Espiritismo. Vai ao ar pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. Que alegria em podermos estar juntos por meio deste programa. O programa Jesus e o Espiritismo é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Aproveite e deixe o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, mandando a sua mensagem, tirando a sua dúvida ou simplesmente pedindo para fazer parte da lista de transmissão, que é gratuito. O número que você está vendo na sua telinha, 19 997 782794. Vamos hoje estudar o capítulo 32 do livro Roteiro, ditado por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Vamos dividir o capítulo, como fizemos ao longo de todo o livro, em 2 programas. Hoje veremos a primeira parte e no programa da próxima semana veremos a continuidade. Diz Emmanuel com o título Colaboração. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão, trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. Interessante este pensamento que ele nos deixa acerca da própria mensagem espírita, dizendo que o espiritismo é um processo libertador de consciências. Não é uma competição para ver quem é mais caridoso, quem é mais instruído, quem é mais capacitado, quem é mais elevado. Não é essa competição que Emmanuel nos aponta, e nem esta a luta que devemos travar conosco. O que Emmanuel nos informa é que o Espiritismo nos dá determinadas informações que nos auxiliam a combatermos as próprias dificuldades que trazemos. Já vimos pela literatura espírita, tanto pelas mãos do Chico, também por outros médiuns, que o mundo espiritual, ele continua sua jornada evolutiva, o espírito continua sua jornada evolutiva. Independente da região, independente do grau evolutivo, independente da dimensão em que o espírito se encontrar, mas percebemos também que, na maioria das vezes, pegamos este conhecimento maravilhoso que o Espiritismo nos oferece e deixamos apenas para nós. Esquecemos de colocar em prática, esquecemos de consciencialmente analisar se já estamos modificando o nosso padrão de pensamento, se estamos conseguindo lutar contra as vicissitudes que trazemos de outrora, ou se ainda estamos vivendo aquele automatismo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do milindre, do pensamento individual, da falta de cooperação por um mundo melhor. Então o Espiritismo ele ajuda aquele que deseja ser ajudado. Há muitas pessoas que chegam na casa espírita com os ouvidos fechados e com os olhos fechados. Vai simplesmente para pedir para que os espíritos façam a parte que na verdade cabe aos encarnados fazerem. Então tem muitas pessoas que batem na porta da casa espírita dizendo estar com problemas no casamento, problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas com alguma dependência. Só que não estão dispostos a pagar o preço da transformação, a renunciar, a se calar, a superar, a perdoar, a amar. Não querem pagar esse preço.
Querem simplesmente ir na casa espírita, acham a mensagem tudo muito bonita, com lógica, com razão, se sentem bem, gostam do passe, mas quando sai do centro, na grande maioria das vezes continuam sendo as mesmas pessoas, sem aquela motivação para a transformação. É aí que Emmanuel nos pede para termos atenção, porque com a visão que hoje nós temos do Espiritismo, não nos é mais permitido mantermos as mesmas posições que mantínhamos antes de conhecermos o Espiritismo. Sabemos que mesmo o Espiritismo, parafraseando Emmanuel, é um processo libertador de consciências, nós não modificaremos de todo numa existência. Também sabemos disto. Mas há muitas pequeninas coisas que compõem o nosso dia, que compõem as decisões que tomamos, que compõem os pareceres que nós damos, que são perfeitamente possíveis serem modificados. Somos espíritos ainda da terceira ordem, naquela escala que Allan Kardec deixa em O Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100. Não somos ainda espíritos evangelizados propriamente, espíritos que já trazem um senso de doçura, ternura, afabilidade, doação. Ainda trazemos muito presentes o predomínio do eu. Eu quero, eu desejo, eu posso, eu mando, é do meu jeito, e milindramos quando uma coisa não sai do nosso jeito, já gostamos menos de uma pessoa quando a pessoa nos fala um não. Então, é nesse aspecto que a mensagem espírita pode nos ajudar. Não é que de um dia para o outro eu vou mudar tudo isto, mas se antes eu ficava chateado 10 vezes no dia, a minha luta hoje é ficar 9. A minha luta amanhã é ficar 8, ficar 7, até o dia que eu zerar. É uma evolução mesmo. É igual uma fábrica, é igual um comércio. Para que ele possa prosperar, leva-se tempo para criar confiança, para que a marca possa emplacar. É a mesma coisa a nossa evolução. Agora eu sou espírita e estou achando tudo muito bonito, e o espiritismo me ajudou, eu vou ajudar o espiritismo, eu vou revolucionar o mundo, eu vou mudar minha família, e se está me fazendo bem, eu vou convidar eles também, porque eu tenho certeza que fará bem. Não é assim que funciona. Cada um está no seu momento. Se a mensagem chegou a você e não chegou ainda a um familiar, tem um propósito. Se você foi o convidado, se você foi a convidada e a sua esposa, o seu marido ainda não, tem um porquê. Cada pessoa pode produzir algo no bem. Só que às vezes o que a pessoa do seu lado pode produzir no bem é diferente do que você pode produzir no bem. E isso não desmerece o que a pessoa pode produzir no bem. São momentos diferentes. É aí que o Espiritismo ele nos mostra uma vertente diferente da que estamos habituados. Se está me fazendo bem, também fará bem ao outro, também fará bem a este, fará bem àquele, e vamos mudar o mundo. Não existe uma mudança no mundo assim. A mudança é pelas atitudes, pelo comportamento, pela posição. Olha como o André era. Olha como o André está. Olha, era mais agitado, era mais nervoso, era mais intenso. Olha como hoje ele está mais moderado, mais educado, mais centrado. Olha como ele está mais humano. É aí que nós podemos fazer uma pequena análise nossa e naturalmente do próximo. E quando eu vejo o próximo saindo de um lado e indo para o outro, eu também crio coragem. Olha, se está ajudando o André, se ele está se sentindo bem dentro de uma casa espírita, se o passe, se o comentário do Evangelho, se o estudo está promovendo esta transformação e, por que não dizer, uma revolução íntima, eu quero para mim também. Vamos ver mais uma frase de Emmanuel. A vida
pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Então, a cooperação, seja a cooperação profissional, religiosa, familiar, amigável, ela é fundamental para que haja o crescimento e o discernimento das nossas potencialidades. Sozinhos, o André não faz nada. Sozinho, o André não é ninguém. Sozinho, o André não daria sopa no centro espírita, não faria marmitex, não daria passe, não abriria o centro, não manteria limpo, não teria as atividades que possui. Porque sozinho eu não consigo fazer nada. Mas com o espírito de cooperação, em casa, cada familiar fazendo o papel que lhe cabe, a casa está sempre arrumada. Quando eu vou para o trabalho, cada um fazendo a sua parte. Aquele que manda, aquele que obedece, aquele que sugestiona, aquele que executa, cada um no seu papel. Quando há cooperação, a coisa vai para frente. Dentro de um centro espírita ou de qualquer templo de oração, a mesma coisa. Só que não é o que vemos este espírito de cooperação na sociedade. Cada um por si, Deus para todos. Eu estou muito preocupada com os meus direitos. Deveres, hoje ninguém quer saber. Isso em todos os aspectos, começando dentro do próprio lar. Hoje nós vemos que pouco se preocupa se a casa vai estar limpa, se não vai estar, se estará sobrecarregando o pai, a mãe, o filho, a avó, o tio. Ninguém está muito preocupado com isto. Eu estou preocupada com a minha vida, eu estou preocupada com a minha rotina, se os outros terão o que fazer ou não, se os outros terão de deixar algum compromisso ou não para limpar a casa, o problema não é meu. Então essa falta de espírito de cooperação profissional, religiosa, familiar, amigável, em todos os âmbitos, tem gerado estas separações. Falta de diálogo, falta de respeito, falta de companheirismo, falta de se colocar no lugar do outro, falta de entender o lado do outro, falta de se colocar como se estivesse vivendo o lugar do outro. Então esse espírito de cooperação, esta falta de cooperação tem nos levado a grandes problemas que temos visto no dia a dia do próprio homem, no dia a dia de suas escolhas e no resultado da sua própria vida, porque sozinhos nós não fazemos nada. Agora, em cooperação, nós podemos ajudar muitas pessoas, podemos manter o nosso ambiente sempre limpo, podemos ter um ambiente saudável, profissional. Agora, precisamos viver sob a égide da cooperação e não no individualismo, esquecendo do próximo, deixando o próximo de lado. Hoje eu posso até precisar pouco do próximo, mas a vida dá muitas voltas e amanhã ele pode ser uma pessoa essencial na minha existência. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. Às vezes o verme ele é tão desprezível pela visão que nós temos dele, mas ele desenvolve um papel tão importante, mesmo sendo esquecido e desprezado. Olha o que Emmanuel nos fala, que o verme enriquece a terra. O verme colabora para que a terra se torne mais rica e a terra, em retribuição, colabora para que o verme possa seguir a sua jornada evolutiva. Quantos são aqueles familiares ou amigos ou conhecidos que nós deixamos de escanteio, não dando importância alguma? E às vezes naquele momento que a vida me convida a uma doença, a um problema, a uma dificuldade, para minha surpresa, quem é que surge na porta de casa oferecendo ajuda? É aquele familiar que eu deixei de lado, é aquele companheiro do trabalho que eu nunca dei importância, é aquela pessoa que eu sempre evitei falar, eu sempre evitei comentar, eu sempre evitei ter uma relação com a pessoa. E às vezes é ela ou é ele que vem na nossa vida naquele momento que mais precisamos. Neste
momento, eu me lembro de Paulo, por exemplo. Paulo, na condição ainda de Saulo, ele começa toda a campanha contra os cristãos. Um dos grandes motivos foi a conversão de Abigail ao cristianismo, a sua noiva. E é interessante que ele soube que quem havia convertido a sua noiva era um homem chamado Ananias. E que ele foi quem mudou a cabeça de sua noiva. E ele pesquisou a fundo onde estaria Ananias. E ele descobriu que Ananias estaria em Damasco. Então ele reúne alguns companheiros do Sinédrio e, com uma resolução dando-lhe plenos poderes para prender Ananias, ele vai até Damasco. Só que quando ele chega às portas de Damasco, naquela altura, muito parecido com as cidades gregas, eram cidades-estados, em que eram cidades fechadas, tinham portões para entrar, portões para sair, não eram cidades como hoje, em que entramos e saímos livremente. E quando ele estava diante de uma das portas que dava para dentro da cidade de Damasco, ele vê uma luz muito intensa, lhe perguntando: por que me persegues? Ele estava montado, ele cai da montaria, fica de joelhos diante daquela luz muito intensa que lhe pergunta novamente: por que me persegues? E ele pergunta: quem sois? E pela terceira vez a voz lhe pergunta: por que me persegues? Quem sois? Podeis me chamar Jesus de Nazaré. E naquele momento Saulo, revestido de uma força interior, pergunta: o que queres de mim? E aí Jesus diz a ele: olha, vá até a estalagem tal, que eu mandarei um companheiro ao seu socorro. Então os companheiros que estavam com ele levam ele até a estalagem. Passado algumas horas, quem que vem ao encontro dele aplicar um passe e ajudar na restituição da sua visão? Ananias. Aquele mesmo que ele havia conseguido uma resolução para prender e, quiçá, matar, foi o que foi ao encontro dele ajudá-lo em suas necessidades nas primeiras horas. Então, às vezes, aquele verme que não damos a importância, que não representa nada, na verdade, ele pode trazer um grande ensinamento. Quantas pessoas na nossa vida nós não vemos como um verme? Quantas pessoas na nossa vida nós não vemos como insignificante? E por isso mesmo deixamos, não, a opinião da pessoa não tem valor, a opinião da pessoa não mexe comigo, a opinião da pessoa não representa nada. E de repente é esta pessoa que no momento que mais precisamos de um ombro amigo é quem está do nosso lado. Continua Emmanuel. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. Aqui é para nós vermos um pouco o sentimento de cooperação. Então a fonte, com a sua água límpida, ela ajuda toda aquela vegetação. Mas aquela vegetação também ajuda a fonte. Emmanuel está nos mostrando que não existe uma pessoa que apenas ajuda sem necessitar da ajuda dos outros. Eu sou o suprassumo da evolução, eu sou instruído, eu sou espiritualizado, eu sou evangelizado, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu que ajudo os outros. Eu que levo uma palavra, eu que levo um abraço, eu que levo reconforto, eu que levo conhecimento. Eu não preciso de nada de ninguém, não. Muitos pensam assim. E Emmanuel nos mostra que dentro da própria natureza, ela nos dá exemplos belíssimos da ação de cooperação. Mostrando que uma floresta, para que ela possa ter vida, um elemento precisa estar associado ao outro. Só que quando nós chegamos na faixa hominal, nós vamos permitindo que determinados pensamentos, posicionamentos, determinados costumes façam parte da nossa vida.
E em vez de nós nos unirmos pela inteligência, nós nos separamos pela mesma. Em vez de unirmos por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, não. Eu me preocupo comigo. E as minhas ações isoladas e individuais têm levado a separações. Olha o estado psicológico da humanidade atualmente. É política, é a pandemia, é a guerra, é o aumento das coisas básicas do nosso dia a dia. Estamos num momento bem atípico da evolução. Não é um momento fácil. O bombardeio de pensamento é por toda parte. Nós olhamos hoje para o semblante das pessoas e as pessoas estão carregadas. Seus problemas, dilemas. Aqui mesmo no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, o quanto de pessoas que temos conversado recentemente, depressão, melancolia, ansiedade, bipolaridade, problemas de toda ordem agravado pelo momento psicológico, individual e coletivo. Então, se sozinho está difícil, será que não é momento para darmos abertura para uma pessoa sincera surgir na nossa vida e nos ajudar? Às vezes o que precisamos não é de uma palavra de estímulo, às vezes o que precisamos é de uma palavra que dê uma sacudida no nosso ser e nos mostre assim: André, esse não é o caminho. André, você tem de tudo e se comporta como se não tivesse nada. André, se está difícil para você, olha para o lado. Veja as pessoas que possuem bem menos. É aí que o Espiritismo pode fazer uma transformação na nossa vida. É pela argumentação e não pela imposição. É pela argumentação. Vamos argumentando, vamos aprendendo, vamos refletindo, vamos interiorizando a mensagem. E a partir desta interiorização e compreensão, nós vamos vendo, esse caminho aqui eu já vi que não vale a pena não. Esse caminho aqui eu vi que é sinuoso, é complicado. Então é o sentimento de cooperação, mas tirando de nós aquela ideia, sozinho eu faço, eu falo, deixo de fazer. Não, é sempre agindo em grupo. Continua Emmanuel: o solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem para as abelhas no fabrico do mel. É interessante a visão de Emmanuel. Pegando o exemplo da abelha, pegando o exemplo da água, pegando o exemplo do solo, poderíamos aqui dar o exemplo do sol, o exemplo da chuva, o exemplo do que a natureza nos fornece de alimento. É um sentido de doação, de entrega, de partilha. O que seríamos de nós se a abelha entrasse em greve? Se Deus entrasse em greve e falasse assim: olha, eu não vou mais fornecer o oxigênio, eu não vou mais me preocupar com a distância do Sol até a Terra. Nós já sabemos hoje que se o Sol fosse um espaço mais próximo da Terra, nós morreríamos queimados pela intensidade do calor. Se o Sol fosse um pouco mais distante da Terra, nós morreríamos de frio, não suportando as baixas temperaturas. Tudo está no seu devido lugar. Absolutamente nada está fora do lugar. Tudo está no lugar, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentimento por detrás. E nesse sentido de cooperação, Jesus foi o maior.
A vida toda de Jesus foi de viver em colaboração. Imagina, Jesus escolheu qual foi o público predileto de Jesus? Os simples, os humildes, os doentes, os deixados de lado na sociedade, aqueles que não representavam muita coisa para a sociedade e que por isso mesmo não tinha uma forma de consolo. Então Jesus, ele foi o exemplo do consolo, foi o exemplo da cooperação, ele foi o exemplo de sair de um grupo que poderia lhe oferecer materialmente muitos recursos. Um dia, um apóstolo perguntou para ele: Senhor, por que a gente só anda com sofredor, com pessoas carentes, com pessoas necessitadas? Não seria momento de nós andarmos com pessoas que pudessem economicamente nos ajudar de alguma forma? Jesus diz: não, meu filho, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então que possamos, neste espírito de cooperação, trazer para o nosso dia a reflexão de Emmanuel, que na próxima semana daremos continuidade. Neste vídeo, para aqueles que nos acompanham pela TV A Caminho da Luz, dê o seu gostei, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, se torne membro do canal. São pequenas ações que colaboram diretamente para que o trabalho possa chegar a mais e mais corações. Eu agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de estarmos juntos. Votos de muita paz e até o próximo programa.